Alô, amigos que acompanham o programa Sustentabilidade, trazendo informação dos quatro cantos do mundo, com gente que sabe o que faz e que constrói um país, uma civilização melhor. E hoje, recebendo uma pessoa muito importante da Nissin, que é a Gláucia Tonelli, que é a gerente de qualidade, mas que abrange as áreas de sustentabilidade dentro de uma empresa, a Nissin, que tem no seu DNA a responsabilidade social, e ela vai falar daquilo que eles têm feito mais recentemente no Rock in Rio e em outras atividades da empresa. Gláucia, muito grato por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho, de atualizar aí o que a Nissin vem fazendo nos aspectos de sustentabilidade. Bem, vocês estiveram recentemente no último Rock in Rio, né? E fala um pouquinho da ideia e do conceito do Rock in Rio também na questão de sustentabilidade e como a Nissin contribuiu nesse cenário. Então, o Rock in Rio ele tem, né, essa pegada, ele é um evento sustentável, ele tem uma norma, né, de gestão de eventos sustentáveis e ele busca, né, ele tem ali o conceito de buscar parceiros que estejam conectados à questão de sustentabilidade. Então, em 2019, quando nós participamos com essa pegada sustentável, foi o primeiro ano com relação ao Cup Noodles, que é a marca, né, patrocinadora, a gente atuou na questão da reciclagem dos copos. E para nós, contar um pouquinho da história dessa reciclagem, porque o Cup Noodles ele tinha uma embalagem até 2016 com uma embalagem de PET, uma embalagem plástica, que era facilmente reciclável, que tinha um valor agregado interessante, tranquilo. E aí veio um desafio, porque houve uma mudança, uma tecnologia do copo para melhorar a questão aí de potabilidade desse copo, de não queimar a mão né, do consumidor, de deixar ele quentinho, enfim, de melhorar, né, na questão aí do consumidor. E o desafio foi, e agora? Esse copo ele tem uma mescla diferente, né, de plástico e de papel, ele não tem a reciclabilidade que tem o PET, o que a gente faz? Até porque no Japão o conceito né, de eco era diferente, lá eles fazem um trabalho muito voltado à eficiência energética, para incineração, e a gente aqui tem um outro modelo. E aí foi o desafio, como que a gente vai tornar esse copo aí reciclável? Então, em 2018, a gente tem uma parceria, né, com um prestador que encontra uma solução, né, nós demoramos aí 1 ano para essa solução, de tornar ele reciclável. Então, esse foi um trabalho pioneiro na Nissin Brasil, e a gente conseguiu garantir a reciclagem, quando em 2019 a gente consegue fazer esse trabalho no Rock in Rio, né, de reciclagem, garantir 100% da reciclagem dos copos. Então, nós levamos todos esses copos para uma cooperativa, que era o propósito, inclusive, do evento, e dessa cooperativa nós mandamos para a empresa de reciclagem que fica no Paraná, que tem a solução para poder fazer a reciclagem. E esse copo, ele é todo reciclado, eles viram chapas de papelão, essas chapas, elas voltam para a indústria para ser separador de pallets. Então, aí né, a economia circular acontecendo, né, claramente. Então, aquilo que a gente colocou para fora, ele volta para nós na forma de chapa de papel. Vocês consumiram um ano de trabalho em conjunto, né? Com fornecedores para descobrir uma solução. Agora, vocês tiveram que levar isso para o Rio de Janeiro, no sentido de levar para um ambiente de consumidores que não tem necessariamente uma visão sustentável. Foi necessário fazer aí uma ponte de comunicação, um approach aí, né, nesse cenário? Como é que foi desembarcar no Rock in Rio com esse conceito? O conceito, na verdade, ele vem do próprio evento. Então, o evento, ele faz com que todos os parceiros trabalhem, né, com o mesmo objetivo. Então, pontos para poder fazer a recolha. Então, a gente tinha lá o ponto de recolha, a própria comunicação e a própria Conlurb, né, que é a A empresa municipal de concessionária lá, sim. concessionária de recolha de material, eles fazem toda a retirada, né, toda a coleta e a destinação para as cooperativas. E quantas unidades foram Da retiradas? No evento anterior, em 2019, foram 62.000.
62 mil copos. E a gente foi a primeira empresa, né, no sentido de saber exatamente a quantidade que foi, além de ser retirada e de ser destinada para reciclagem. A gente já teve essa rastreabilidade desde desse evento. Nesse ano foi a primeira vez com que todas as empresas tiveram essa Você rastreabilidade. falou que foi em 62 mil e em 2019, né? Mas Isso mesmo. no mais recente evento, 58 mil, sim, 58 mil. quer dizer que é uma quantidade também muito expressiva, né? Então, Agora, enquanto estava falando, eu estava aqui pensando o seguinte, né? O Brasil, ele estranhamente não é visto como um país que tem empresas como a Nissin, né? Que mesmo sendo uma empresa multinacional, mas que ela aqui traz essa cultura da matriz e leva, inclusive, digamos, novos conceitos, porque você trouxe o conhecimento do Japão, mas já não servia para um tipo de produto e vocês tiveram que desenvolver competências na área de sustentabilidade. O Japão reconhece esse. Vou melhorar minha pergunta. Não é o Japão reconhece. Você se vê como uma cooperadora também no campo do desenvolvimento da matriz na visão sustentável, ou seja, somos contribuintes como brasileiros no desenvolvimento do DNA da Nissin também no exterior? Como é que você vê isso, essa troca de informação? então, foi bem interessante, porque cada país tem a sua particularidade. No próprio Japão, né, em relação ao conceito do que é sustentável, é um pouco diferente do Brasil, né. Então e a gente tem aí alguns trabalhos que estão ainda em andamento, diferente do exterior, né. A gente tem aí uma política nacional de resíduos sólidos com uma legislação de 2010, mas a gente sabe que ainda tem muito Patina. patina demais. Sim. Então, quando você fala o quanto contribuiu, sim, primeiro, porque a gente foi buscar uma solução, digamos, rápida, né, se a gente pensar que é um desenvolvimento, né, de um processo que não se existia. Nós fomos pioneiros nas unidades da Nissin com essa reciclagem, com esse formato, a gente levou isso para eles também, né, que foi um desenvolvimento que não era conhecido, então isso foi muito bacana, a gente levou inclusive num evento que a gente que tem que teve em Singapura, mostrando, né, que a Nissin Brasil tinha conseguido, né, essa solução. É Então legal foi um nessa hora, né? Você chegar ah, assim, né? Falar, ó, dá foi. licença, deixa eu mostrar aqui. E o reconhecimento, né, eu acho que o reconhecimento a gente teve, vamos dizer assim, até, uma premiação em relação a isso, um reconhecimento em relação a isso, do Brasil ter, conseguido, né, ser pioneiro na questão de reciclagem e muito bacana porque, os outros países, né, as outras fábricas da Nissin perguntando, né, questionando como é que foi isso, para conseguir também a mesma solução no respectivo país. Então, isso realmente orgulha, né, Sim, para a gente sim. foi muito importante. Sendo que a educação do povo deles é muito mais adiantada, então a facilidade da comunicação e de impor Sim, novos conceitos é bem mais fácil do que o esforço educacional que uma Unicim tem que fazer, ou como qualquer empresa brasileira tem que fazer, sim, né? sim, exato. Negócio. Isso é uma diferença brutal, né? Por sinal, eu queria aproveitar até esse ensejo para agradecer o meu amigo José Carlos, da Disca Distribuidores, que me aproximou da Nissin há cerca de uma década, quando estive visitando Ibiúna, e fiquei impressionadíssimo com a história da organização e com a cultura sustentável e de responsabilidade que a empresa tem. Uh, Fale um pouco sobre isto, como que isso chegou, digamos, a ser instalado no DNA também da empresa aqui no Brasil. Então, acho que eh, a própria invenção do macarrão instantâneo, ele tem já a sustentabilidade, né. Por quê? Porque ele está dentro de, né, a invenção do macarrão, né, o Momofuku quando, pensou, no propósito, era para ajudar uma comunidade, né, era pensando na fome, o país estava pós-guerra. Então lá em 1958 ele começa: "Precisamos, né, acabar com essa situação, com esse cenário". Então, ele já tinha a ODS lá, né, a 2 falando de erradicação de fome. Então Só já um é muito detalhe, bonita a história. para quem não sabe, ela está falando
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela já citou 2, 3 vezes a expressão ODS, mas é um objetivo da ONU, para quem não conhece, e então ela está dizendo que o fundador da empresa, no pós-guerra, estava... acho que a ONU não tinha nem sido criada ainda, tinha acabado a guerra e ele já estava com os objetivos da ONU já, né? Sim, Desculpe, exatamente, mas continue. exatamente, Roberto. Então, já a história já é bonita por si só, né? O objetivo, a essência, né, a questão da invenção do produto. Então, ela já tem essa premissa, né, de segurança alimentar. E aí começa a desdobrar, né? Como é que traz tudo isso, né? A questão, além de abastecimento, de garantir essa questão de erradicação de fome, que foi pensado lá atrás, de trazer um produto sustentável no sentido econômico, que é um produto que tem um valor mais baixo, né? Ele tem por trás desse produto muita coisa, desde a preocupação com o consumidor na questão de na questão de saúde dele, de garantir a saúde, de segurança do produto, a questão dos valores mesmo ambientais. Então, a empresa, ela tem as nossas certificações são todas voluntárias, não existe nenhum requisito obrigatório. Então, a gente tem aí desde 2001 uma 9000 pensando em qualidade, né, a própria 14 desde 2003, que é né, a parte ambiental. Então, para a gente isso, ele torna já dentro da cultura da empresa. Então, é um trabalho que ele vem e a gente agora já tem, né, de segurança de alimentos, a parte da ISO 22, né, FSC, então, para nós isso já é vamos dizer assim, uma rotina. A parte de sustentabilidade, ela vem criando mais força, sim, a gente trabalhou muito, a gente tem comitê dentro da companhia, começamos com o comitê de meio ambiente lá atrás, hoje já está evoluído como um comitê de sustentabilidade, onde tem a participação de várias áreas, né, trabalhando nos pilares, na parte social, na parte ambiental e na parte de governança, e pessoas de todas as áreas. Então, você começa, todo mundo contribuindo, né, e isso vai permeando todas as áreas. Então, desde a parte do pessoal de marketing, o pessoal de vendas, né, os nossos distribuidores, você falou do José Carlos, a gente tem um trabalho muito interessante, muito bacana, que nós começamos em São Paulo, que é o Programa Distribuidor Sustentável, que é realmente passar, né, a cultura de sustentabilidade também para os nossos parceiros, né, Sim, sim. continuar aí esse trabalho. Agora, eu tenho uma tese que eu queria até debater com você, porque às vezes algumas pessoas me perguntam, olha, eu quero inserir conceitos de sustentabilidade na minha empresa, né? Então eles falam, eu crio um departamento de sustentabilidade, e aí eu tenho o hábito de responder o seguinte, você pode criar desde que você marque a data de fechá-lo. Aí o cara se espanta, né? Fala, por quê? Eu falei, não, porque se você precisa de um departamento para ficar tomando conta da sua empresa, é porque você está criando um rito meio policial, porque não está no DNA da empresa, né? Então, eu queria que você... E eu achei interessante dizendo que porque você abrange várias áreas, ou seja, adorei isso, tá? Não tem um departamento de sustentabilidade. Isso faz parte de um dos requisitos, como qualidade, etc. e tal. Como que você enxerga, então, para uma grande empresa, uma pequena empresa, o que, na tua visão, você acha que você pode levar de contribuição para quem nos acompanha para ela iniciar essa jornada? O primeiro ponto é a aderência, né? Aquilo que você comentou, a gente precisa provocar uma adesão. Então, é um trabalho muito de conscientização e desenvolvimento. Não dá para ter aquela expectativa que de um dia para o outro vai mudar, né? A gente tem aquela ânsia, né? Principalmente a gente né, da área de qualidade, né? O pessoal acaba, mesmo da área de sustentabilidade, vai mudar. É aculturamento. Então, assim, é pensar no meio, né, para garantir o fim, porque se Sim. começar, né, a gente tem as metas, né, a própria Nissin tem as diretrizes globais até 2030, não adianta chegar a 2030, a gente já tem que começar com um trabalho, ano a ano, é fazer todo um trabalho que vai funcionar com aderência também. Hoje, como eu comentei, a gente tem um comitê, esse comitê, ele é multidisciplinar. Então, assim, você tem pessoas de RH, você tem né, o pessoal de administração, o pessoal de marketing, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento,
Nós temos o pessoal, né, a comunicação que nos suporta, né, com todos os pilares para poder divulgar, para fazer, né, a propagar, né, nosso trabalho. Então, é muita gente envolvido e que cada um sai para dentro de casa pensando em sustentabilidade. O que que na sua rotina ele pode entrar com alguma atividade que vai ter o fim sustentável. Então, esse é o ponto, né, montar realmente, eu acho que montar uma estrutura, quando a gente fala do comitê, é o envolver pessoas, o comitê é para envolver quanto mais pessoas, Não é para melhor. sentar em volta numa mesa, hoje se reúne um Não, comitê, né? Quer dizer, não, é um grupo de trabalho exaustivo até, né, Glaucia, exato. nesse cenário, né? E eles trazem, na hora da "Olha, nós fizemos isso, isso, isso", é lógico, a área técnica acaba suportando, o que que eu posso, né, eu trabalho com esse tipo de material, o que que eu posso usar de um material mais sustentável? Que isso é importante, não adianta a gente vender, né, sustentabilidade e não praticar, então a gente precisa conectar todo mundo para falar a mesma língua, né, que tá todo mundo na mesma base, a gente está falando de meio ambiente, mas agora a gente está falando de mais pilares, né, a gente tem a questão social, então vamos expandir cada ano um pouco, né, então, se a gente está um pouco, mais adiantado na questão ambiental, vamos correr com a parte social também para acompanhar, então, e assim vai trabalhando. A parte de governança é muito natural, porque a questão, né, de compliance, né, a parte de transparência, isso já Ainda está mais enraizado. para uma empresa de origem, falar em compliance para origem nipônica, pelo amor de Deus, né? Exato, exato. Isso É, já está mais, fácil. incorporado, mais fácil. Mas sempre é um trabalho, né, é contínuo, não tem como, né, com auditorias, enfim, isso é uma rotina, mas se tem meio que acompanhando com indicadores, é buscando realmente que as áreas se envolvam, e à medida que isso você já percebe uma evolução, porque nós montamos o comitê de sustentabilidade em 2021. Nós tínhamos o comitê de meio ambiente, que fazia trabalho social, né, um trabalho mais também voltado a socioambiental, tinha né, um pouco da questão de governança, já aparecia isso, mas a gente deixou ele um pouco mais robusto, né, com donos de pilares, para dizer o seguinte: "Olha, vocês são os líderes, né, pra poder caminhar". É um desafio, porque a gente tem que ir desenvolvendo e ele tem que estar dentro das nossas rotinas. Ele não é como você falou, não pode estar fora, porque com certeza vai parar, né, Sim, sim, vai sim, começa e para. E a sim. gente quer ter uma continuidade nesse trabalho. Glaucia, quando você fala que vocês possuem metas, né? A quantificação ou a aferição do resultado está também repartido por áreas? Ou aí tem alguém específico para isso, né? Porque, assim, se você tem uma estrutura tão bem planejada e horizontal, que eu acho fantástico isso, porque isso insere no DNA da empresa um conceito e ponto final, né? Não precisa de um departamento de sustentabilidade, mas aí também tem um probleminha, né? Que quem é que controla o cenário da aferição? Como é que é distribuído essa tarefa que é fundamental? Porque quem não mede não sabe se atingiu o resultado, né? Isso, correto. Como que nós trabalhamos? A gente tem primeiro vem da matriz, então as diretrizes, elas são globais. Nós temos as metas até 2030, voltado à parte de sustentabilidade, então a parte de emissões de gases, a parte de redução de resíduos, redução de água, energia. Então nós temos aquela meta, né, vamos dizer assim, meta mãe, né, a gente Sim. tem lá os prazos para poder né, o prazo de 2030 para chegar. E ano a ano a gente trabalha com as metas, então, anuais. Essas metas anuais, como é que a gente organiza tudo isso? Lógico que o maior foco, dos resultados da meta estão nas fábricas, porque é onde tem maior geração de, Sim. né, de 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 resíduo, de resíduos, consumo de energia, de água, perfeito. etc. Lógico, lógico. Então tá muito mais focado na área industrial. Então nós temos as metas dentro das metas industriais, esse trabalho. E a meta industrial ela é incorporada para todos os colaboradores, então todas as áreas participam da fábrica. Sim. Então, isso está atrelado inclusive ao nosso PLR, para que a gente consiga, né, ter também essa aderência e esse compromisso com todos os colaboradores participando desse processo. E atrelado a isso, né, a gente tem também, o compromisso de comunicar com a nossa matriz. Por quê? Porque a matriz hoje, ela tem um compromisso, ela está no índice de Dow Jones de sustentabilidade,
Então a gente precisa, né, tem lá o relatório de sustentabilidade, então cada unidade do mundo contribui aí, né, anualmente com as suas metas para o atingimento global. Sim. Então tem um acompanhamento, eh, de fábrica muito forte, né, os compromissos eles estão distribuídos, e quem faz vamos dizer assim, a organização, a gestão disso tudo, desse acompanhamento, são lógico, as áreas, mas quem monitora é o sistema de gestão da companhia, tá. Legal. Então, isso para mim fica claro, né, ouvindo esse teu depoimento tão interessante, que isso é mais do que está inserido no DNA da empresa, né? Faz parte da rotina e não é porque um chato lá do departamento de meio ambiente veio pedir um negócio que a gente vai ter que atender, né? Isso já está esparramado para dentro da empresa e isso é fantástico, né? Sim, sim. E vocês estão com as metas até 2030, com este andar ano a ano já distribuído? Exato. Anualmente a gente tem né, o acompanhamento dessas metas e os próprios projetos, né. Então, por exemplo, a gente tem, todos os projetos da companhia, ele tem a pegada sustentável. Então, por exemplo, a gente tem, semanalmente, periodicamente, são apresentados os projetos, feita uma validação. Nessa validação participam várias áreas para aprovar esse projeto, no aspecto ambiental, no aspecto de segurança do trabalho, então é feita toda essa avaliação, avaliação de custo, etc. Ele já vem já com premissas né, de sustentável, então isso é muito bacana, isso já está vindo já das áreas. Olha, vai ter isso de redução de energia, vai ter a economia, né, X, então isso já vem, já é natural. Condição sine qua non, você não nem apresente o projeto, né? Porque senão não faz parte mais da cara da empresa, né? E o próprio dono daquele projeto, ele já fala isso. Ah, Então a gente até legal. brinca, a gente acompanha, né, todas as apresentações, fala: "Ai, que coisa boa", né, é É, uma música para os nossos ouvidos, porque sim, antes era a gente que precisava fomentar isso, já sim. não é mais, a gente já vem na verdade eles que já vêm com a ideia, os projetos eles já vêm todos muito maduros. E nós temos também programas, a gente chama tem um programa de incentivo desses projetos, né, voltado à parte de premiações. Então, o incentivo é fazer com que as pessoas pensem, né, como se fossem kaizens, né, de trabalhos que façam eh, economias para a companhia. Então, o próprio pessoal da operação já vem com isso, com trabalhos para levar para a premiação. Então, sempre tem um incentivo também da companhia para o colaborador. Ouvindo essas explanações tão importantes da sua parte, Glaucia, me faz pensar o seguinte: o tripé sustentável tem um aspecto econômico, porque se não gerar recurso, ele não se autossustenta, né? Tem o aspecto ambiental, que você tem muito bem explanado, e tem as questões de responsabilidade social, né? Que aí não está tão associada ao produto em si, mas ao comportamento da empresa, quer seja muro adentro, muro afora, né? Fala um pouquinho desse cenário genérico da responsabilidade social. Então, nosso trabalho ele tem uma pegada socioambiental importante. Quando a gente faz até a parte da destinação lá dos nossos resíduos para a questão do Rock in Rio, né, nós atuamos com as cooperativas de catadores, então tornar esse produto um valor agregado, né, então é muito interessante, esse trabalho do Rock in Rio foi bastante interessante, você ir até a cooperativa, você acompanhar, né, de fato, né, os catadores, algo mais normatizado, sem aquele, né, um trabalho forte de melhorar, né, a situação desses catadores. Então isso é muito bacana, porque você vê aquilo que realmente o que as pessoas dizem, né, o que é lixo para muitos é luxo para eles. Para eles é um valor e eles falarem: "Olha, melhora tal coisa para a gente poder conseguir separar". Então esse é um trabalho muito forte nosso também de acompanhar, não só de estar em eventos, né, mas de conhecer o que está por trás desse evento, o que leva, né, o que a gente conseguiu contribuir, para essa questão da reciclagem.
Nós temos dentro do Campinas, a gente tem 2 pontos de entrega voluntária, em supermercados, para justamente a gente acompanhar essa destinação e trabalhar com as cooperativas, que são as cooperativas que pegam esse produto e separam para poder reciclar, e a gente está ampliando essa questão. Nós temos os incentivos também, como as 2 fábricas, elas estão em localidades mais fora, né, dos centros urbanos, a gente ajuda as comunidades locais, então a gente está aumentando esse suporte. Vocês têm uma fábrica no Nordeste, né? Isso, no Nordeste. Então lá a gente Eu tem me lembro agora que eu me lembrei, quando eu estive visitando Ibiúna, vocês têm uma fábrica no Nordeste e em o Recife. envolvimento cultural da cidade em torno da fábrica é monstro, né? Sim, sim, porque fica em Glória do Goitá, é próximo, né, de Recife, e é uma cidade pequena que foi crescendo, né, à medida que as indústrias estão indo para lá. E a Nissin tem uma importância econômica muito grande na cidade. E a gente também trabalha com esses apoios, né, então a gente tem lá, eh, as comunidades, né, o incentivo não é a questão, é formar pessoas, esse é o incentivo. Então a gente tem a contribuição tanto para destinação, né, de material, mas também de aporte financeiro para poder ajudar na na no desenvolvimento social, né, porque volta para a companhia, você ajuda na Sim, questão do desenvolvimento cultural, no sim. desenvolvimento profissional e eles voltam lá para nós. Então esse é o trabalho. E a gente está estendendo isso também para nossa fábrica aí né, em Biúna, que é um trabalho voltado também na região. Muito bom. Bom, eu gostaria que você desse a sua palavra final, né, para essa entrevista, que para nós foi muito gratificante. Depois de 10 anos, perceber que a empresa segue no ritmo tão construtivo, né, dentro e fora dos muros da empresa. Então, sua palavra final do encerramento. Então, olha, Roberto, sustentabilidade é um tema que para nós hoje ele é foco, em toda a cadeia mesmo. A gente está estendendo para os nossos parceiros, como eu comentei, para os nossos distribuidores, buscando realmente que esse valor não esteja só dentro, como você falou, dentro da companhia, mas também para quem nos suporta. Então é um trabalho que a gente está estendendo. A gente entende que temos muito ainda a trabalhar, é uma melhoria contínua, né, constante sendo feito para que a gente consiga mais adesão, mais trabalhos, né, voltados com a sustentabilidade, mesmo internamente. Muito bem. Então, Bom, leve meu abraço, então, para todos os dirigentes responsáveis, especialmente meu abraço a você, por a gente poder aprender, né, com uma empresa que desenvolve a responsabilidade social e o DNA como parte do trabalho e sem preocupações de usar isso como marketing para vender mais, né? Isso é para perfeito. educar um povo, isso educa uma nação. Nós então encerramos mais essa edição do programa Sustentabilidade, trazendo gente que faz, né?